Olá a todos. Acabou de passar a entrevista do Conexão Repórter, Roberto Cabrini, tanto com o Bolsonaro quanto com o Haddad. Eu percebo que o Fernando Haddad não é um homem tolo, bobinho, inocente. Apesar dessa cara de bobo que ele tem, ele é um homem bastante inteligente, bastante sagaz. Se você ver a forma como ele esquiva de algumas perguntas, como ele desvia do assunto, em algumas perguntas ele usava para atacar o Bolsonaro. Ele meio que distorcia o que foi dito e usava isso contra o oponente. Mostra que ele tem uma certa sagacidade, ele não é um idiota. Eu não o considero um idiota. Ele foi escolhido, muito bem escolhido pelo Lula como seu representante, né? Porque ele ali é candidato por procuração. O verdadeiro candidato é Luiz Inácio Lula da Silva, não é Fernando Haddad. O verdadeiro candidato está em Curitiba, enjaulado. Se está defecando em um buraco, eu duvido muito, que eu acho que o vaso sanitário do senhor Luiz Inácio Lula da Silva deve ser até mais confortável do que de muitas famílias, que às vezes nem isso tem. Sobre uma piada se ele está defecando em um buraco, que nem já foi dito por algumas pessoas. Mas você vê que Fernando Haddad ele é muito esperto e sagaz. A forma como ele esquiva de perguntas é ótima. E você vê que ele acusa Bolsonaro de coisas que ele sabe que Bolsonaro não falou, não fez, mas ele precisa sustentar aquela narrativa. E isso é muito importante, porque ele vê que está atrás nas pesquisas, que matematicamente é algo impossível de ele reverter. Isso é fato, isso é um fato notório. Como que ele vai tirar essa diferença de 18 milhões de votos? Ele precisa de aproximadamente 20 milhões de votos, considerando que Bolsonaro ganhe uma parte do eleitorado de Alckmin, Amoedo, apesar que alguns vão votar no Haddad, que eu sei. Tem a questão também dos votos do Álvaro Dias, do Daciolo, apesar que o pessoal do Daciolo é um pessoal que eu não sei identificar qual a forma de pensamento, mas você vê que alguns candidatos que do primeiro turno vão migrar seus votos ao Bolsonaro, mesmo não apoiando publicamente. O seu eleitor. Eu vejo essa eleição como uma eleição com a maior participação possível do eleitor, coisa que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Não sei se foi pelo advento das redes sociais ou não, até porque redes sociais, como conhecemos, já existiam em 2014. Só que a mentalidade do povo e a mobilização é diferente. Em 2014, o pessoal não tinha a mobilização que tem hoje. Não tinha. Nossa, todo mundo esculachava. É assim mesmo, não vai dar em nada, protestar pra quê? Dá sempre no mesmo. O pessoal não tinha esperança. E com o tempo de 4 anos pra cá, a coisa foi mudando. Foi mudando. Tanto que no final dessa entrevista, o Haddad falou: eu só conheço 2 pessoas que não reconhecem resultados. É o Aécio e agora é o Bolsonaro. Apesar que a questão do Aécio foi uma coisa muito estranha, porque a Dilma ela era zoada, achincalhada. Você via que ela uma fraqueza nela, uma fraqueza, mas o Aécio perdeu para a Dilma, mas uma diferença muito suspeita. Agora fazer isso, uma fraude, que nem eu já falei, todos têm uma fraude porque é uma questão que, mas as urnas tem a lisura do processo. Eles estão falando que sim, mas qualquer um pode falar que é ou não. Mesma coisa que falar o cara da Volkswagen, o carro Gol não vai quebrar, não vai dar defeito. Eu assino que o Gol não vai dar problema em nenhuma peça. Se anda tanto com o carro já está batendo as peças, já está desalinhado, alguma coisa assim. Porque houve sim urnas com problema, mas aquela coisa, eles preferem criminalizar quem denuncia do que apurar o que houve. Mas fizeram auditoria lá nas urnas do Paraná
e não acharam nada. Olha que bom. Mas aí que tá, a gente não tá contestando o resultado. A gente tá contestando a lisura. Não é a lisura assinaturas no papel e falar a palavra da mulher lá. Não, a gente quer uma auditoria. É diferente. O problema não é na maquininha. Não é na maquininha se é eletrônica, dos botãozinhos e tal. O processo, é a lisura do processo. Você saber que aquilo é auditável ou não. Tem que ser auditável, porque senão por si só é fraude. Como que eu vou saber que realmente o voto foi para aquele candidato? Tem que ter um boletim falar, ó, votei em tal candidato. Por isso que a questão do voto impresso. Enfim, voltando ao assunto, eu acho que o Bolsonaro foi bem na entrevista. Sou suspeito para falar, porque claro que estou apoiando o candidato. É que nem falo. Não adianta ficar em cima do muro nessa eleição. Essa eleição não é a eleição para ficar em cima do muro. Porque você pense bem. Quando você fica em cima do muro, lembre-se que do outro lado é a Venezuela. E a narrativa dos 13 anos do PT que não fez o Brasil virar Venezuela é muito simples de refutar, eu já até falei no vídeo. É um outro contexto. Mas pense, a questão o processo na Venezuela foi gradual. O PT queria esse processo gradual no Brasil. Só que esse processo foi meio que freado pelo Temer. Mas a questão a cabeça do Bolsonaro é uma mesmo. Ele é militar. Tem um pessoal que dá as caneladas, que nem ele fala na equipe dele, no meio dele tem. Somos seres humanos, ninguém é perfeito. Até a própria frase que o Eduardo Bolsonaro falou não foi dele, foi de Jânio Quadros, vale ressaltar isso. E a mídia nem foi atrás para ver se era fato isso. Mas usaram isso para fazer o quê? Alarmismo. Pessoal, a mídia gosta de usar essas coisas como fofoquinhas para bradar alguma coisa para ver o que acontece. Mas eu acredito, ao meu ver, que não tem como mudar esse resultado. Você vê nas ruas, é fato. Como que vai retirar esse resultado? Mas muitas coisas podem acontecer. Eu acho que realmente o Bolsonaro não precisa ir em debate algum, até porque existe tem um documento da CIA, do governo americano, do alto escalão do governo americano, que existe sim uma interferência externa do Hezbollah, da Venezuela e do Irã. Aí o próprio Haddad questionou isso, falou não, que isso aí é fake news, mas ele acredita no que uma repórter da Folha de São Paulo escreveu sem a prova. Cadê o print? Cadê o print? Eu já perguntei para algumas pessoas que apoiadoras do Bolsonaro. Você já recebeu mensagem de um número estranho, não sei das quantas, falando mal do PT? Eu falei, não. Mas eles receberam falando mal do Bolsonaro. Interessante isso, né? Mas se falar agora qualquer coisa, que ambos os lados vai falar que um faz fake news, outro faz fake news. Isso é fato. O jogo político é assim. Que nem aqui em Rondônia o Expedito tá louco. Sabe que o Marcos Rocha pode papar ele na eleição. Tá querendo desconstruir o cara. O Haddad, ele quer desconstruir o Bolsonaro. Ele quer tirar algumas frases de contexto para denigrir a imagem do cara e ver se consegue uns votos nisso. Ver o que ele consegue. É um jogo de futebol. Só que o jogo de futebol ainda admite 2 resultados. 3 resultados, né? Depende do jogo. Vitória, empate e derrota. Mas no final, ou você é campeão ou você é vice. Correto? Se o jogo não decidir, o que acontece? É um empate, vai para a prorrogação e os pênaltis. A eleição agora é isso. Não tem um empate na final de uma Copa do Mundo, não é? Então, agora ou é Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad presidente do Brasil. Não tem outro resultado diferente desses. Eu volto a dizer,
para quem está em cima do muro e tal, um desses dois vai ser teu presidente, vai ser o meu presidente, vai ser o presidente de todo mundo do Brasil. Quer nós queiramos ou não. Isso aí é outra história. O próprio Bolsonaro falou que quer acabar com a reeleição, numa reforma política, reduzir o número de congressistas a cerca de 10 a 15% dos deputados federais. Eu acho isso bom. Seria bom também reduzir de senadores. Ao meu ver, o mandato de um presidente deveria ser um mandato único, sem reeleição de 5 anos. 5 anos, eleição presidencial a cada 5 anos. Não um mandato de 4 anos, mais outro de 4 anos, para o cara ficar 8 anos no poder. Não. Mandato único de 5 e fim de história. Acabou, tchau, tchau. Espera daqui 5 anos se candidatar de novo. Fora isso, esqueça. É assim que tem que ser. E pronto, ponto final. Mas muitos, por exemplo, muitos petistas criticaram Fernando Henrique Cardoso por ter comprado a reeleição, mas e por que o pessoal do PT, em repúdio, não foi lá e quis revogar isso? O próprio Lula uma vez cogitou se tivesse uma emenda para ter um terceiro mandato. Aí, como viu que ia pegar mal, ele desistiu da ideia, senão ele ia até 2014 ficar 12 anos no poder. Então, dessa gente, não se surpreenda com essa gente. Essa gente quer um projeto de poder e não vai desistir tão fácil. Não espere um governo tranquilo. Tanto se o Haddad com alguma marmotagem ganhe, mas todo mundo sabe que a faixa está na mão do Bolsonaro, mas não espere um governo fácil. Vai ser difícil, a petezada vai latir, mas a gente tem que estar firme. Forte abraço.